E aí, meu povo, mais um vídeo de maquiando o cliente. Pra quem não me conhece, meu nome é Tiela Tenório, sou maquiadora há mais de 4 anos, tá? Então, bora pra mais um passo a passo. Eu já tô limpando o rosto dela com esse tônico que eu tenho amado. Ele tem um poder de limpeza muito bom, então assim, eu amei, que eu sempre gosto de dar essa limpeza na pele. E aí, eu vou hidratar a pele dela e eu vou usar 2 hidratantes. Ela me disse que tem a pele oleosa. Então, eu vou usar o hidratante um pouquinho mais cremoso nas regiões externas do rosto dela, nas extremidades, tá? E no centro do rosto, que é a região mais oleosa, eu vou usar o hidratante em gel, que é um hidratante mais sequinho. Por que que eu gosto de fazer isso? Porque como a gente vem com muitas camadas de produto, base corretiva, eu sempre gosto de dar uma hidratação a mais nessa pele. Mas como ela tem a pele muito oleosa, aí eu usei 2 no caso. E aí eu vou aplicar o primer, que eu já ia aplicando a base do outro lado do rosto, mas lembrei do primer, que é um produto que eu não podia dispensar, porque ela tem bastante poros dilatados. Então eu vou aplicando aí só onde tem mais buraquinhos. E aí já vamos para a base. E uma coisa que é importante ressaltar, gente, para vocês prestarem atenção, podem ver que na hora que eu começo a aplicar a base no rosto dela, parece até que a base está mais clara. Mas a gente tem que lembrar que a base, depois de um tempo, quando ela seca, ela tende a dar uma oxidada, tende a ficar mais escura. Então, sempre preste atenção nisso quando for testar a base na cliente ou em você mesma. Espere essa base secar um pouco, porque quando ela seca, ela tende a escurecer. E aí, depois de base aplicada, eu venho com a esponjinha só para assentar mesmo o produto na pele. Vocês podem ver como a base já ficou no tom certinho da pele dela, né? Tá do mesmo tom que o pescoço e o colo. Então, é sempre importante prestar isso principalmente em pele negra, tá? Porque bases em pele negra costumam ficar acinzentadas depois que secam. E aí, eu já vou para a iluminação. Vou aplicar o corretivo com pincel, que é uma das formas que eu tenho adorado. Descobri essa forma e tenho adorado usar, porque ele já aplica esfumando, tá, gente? Então, nesse caso aí, eu nem precisei vir com a esponja. Já vou aplicando e ele já vai deixando o aspecto mais esfumado na pele. Então, eu vou aplicando só nas áreas que eu quero iluminar mesmo. E eu vou bem aos pouquinhos, porque eu tava com medo de usar um corretivo muito claro e acabar cinzentando. Então, eu fui aplicando, olhando como tava na câmera e pessoalmente. Mas no final deu certo. Ilumino também a testa, bem aos pouquinhos. Vou descendo pro nariz. E vou aplicar também um pouquinho no queixo, só nessas áreas mesmo, que é as áreas que eu quero trazer mais luz. E aí eu já vou selar tudo com pó. O pó eu fiz a misturinha de 2 pós, porque o que eu tinha seria muito claro pro tom de pele dela, então misturei com outro mais escuro, para chegar numa corzinha legal. Então, eu vou aplicando aí nas áreas que eu iluminei com corretivo para manter essa iluminação, tá? E aí, depois de aplicar esse pó mais claro, eu vou com um pó mais escuro do tom de pele dela e vou aplicar no restante do rosto, tá? Para selar o resto do rosto. Deixar aplicado bem em excesso mesmo. E agora eu vou espalhando tudo com pó. Vou varrendo tanto o pó solto quanto o pó do tom de pele dela, até para se juntar os dois e formar meio que esse degradê, sabe? Mas a intenção mesmo é só espalhar o pó e dar essa polida na pele. E aí, bora pro contorno. Vocês podem ver que ela já tava, né, com o contorno mais definido por conta da iluminação que a gente fez. A pele negra, ela já tem um contorno natural, né, que eu acho muito lindo. Mas, mesmo assim, eu vou aplicar. E eu também vou bem aos poucos mesmo, porque eu não quero um contorno muito escuro. Como a maquiagem dos olhos vai ser uma coisa mais neutra, mais leve, aí eu não quero pesar muito no contorno.
Então eu misturei 2 pós aí para não ficar tão escuro. Vou fazendo na testa também. Na testa eu vou fazer bem pouquinho, bem pouca coisa. No nariz também, aquela mesma misturinha de pós, com um pincel mais fofinho. Vou fazendo no nariz. A intenção não é afinar, é só devolver as sombras mesmo do rosto. E agora é a hora do blush. Eu vou aplicar esse blush em pó, que ele é meio cintilante, então fica lindo. Vou aplicando aí, dando batidinhas e trazendo um pouquinho para cima do contorno, tá? Para ficar tudo bem esfumadinho, não ficar, tipo, você saber onde foi aplicado o blush, onde foi aplicado o contorno. Ficar tudo bem em transição aí. Iluminador. Vou usar um iluminador solto que eu acabei aplicando demais. E aí eu fui aplicar no colo dela o excesso que ficou no meu pincel para não marcar essa pele, porque eu não quero uma pele muito iluminada hoje. Eu quero só daquele iluminadinho, sabe? Mas eu não quero aquilo muito estourado. Então, por ser iluminador solto, às vezes a gente acaba pegando demais. E aí eu ia aplicando no colo dela, conforme eu via que tinha pego muito produto. E de pele foi isso, bora para os olhos. Já tô espalhando o corretivo. Eu tô usando o mesmo corretivo que eu usei para iluminar o rosto dela, tá? Que não tem problema. É até melhor quando a gente vai usar cores mais neutras, mais tonzinhas de pele. E aí eu já vou aplicar o marrom, vou aplicando bem aí no côncavo até o meio da pálpebra. Vou dando essa marcadinha, esfumando bem. E depois de aplicar no côncavo, eu fecho, trazendo para a raiz dos cílios. Vai ficar meio que um formato de C, sabe? Dou uma marcadinha no côncavo e depois desço para a raiz dos cílios, fazendo esse formato de C. E arrasto bem para fora essa sombra, tá? Para ficar um pouquinho mais alongada. Não quero um esfumado arredondado. Eu quero bem alongada mesmo, para ficar uma coisa mais suave, um pouquinho mais natural. E aí, com o marrom mais escurinho, um pouco mais frio, eu vou aplicar nas mesmas áreas que a gente aplicou o marrom anterior, um pouquinho mais abaixo, né? Pra gente não perder o degradê. Só pra dar essa escurecidinha mesmo, tá? No esfumado. Aplico também bem na raiz dos cílios e quando eu ver que não ficou nada de sombra no meu pincel, eu arrasto um pouquinho pra fora, tá? Só pra deixar mais esfumado esse final. E aí eu vou aplicar uma sombra mais begezinha, que aí eu apliquei e vi que ficou rosa no tom da pele dela. Então eu fui misturando com outras sombras até conseguir ficar um tonzinho assim mais de bege, sabe? Eu nem queria um bege muito claro e nem muito escuro. Então eu fui misturando aí, por isso que eu nem mostrei, porque foram várias sombras que eu fui misturando para poder tirar um pouco desse rosa. E depois, no cantinho interno, eu vou aplicar um begezinho bem clarinho, que ele é quase um branco. Eu não quis aplicar direto branco, porque eu não queria o cantinho muito claro, muito branco, né? Então, eu apliquei esse bege mais clarinho, bem no cantinho interno. E aí, eu voltei só com o pincelzinho sujo mesmo, daquele marrom mais escuro. E voltei ali pro esfumado, que como a gente aplicou as sombras mais claras, acabam indo pra cima do marrom. Então, eu voltei com o pincelzinho só pra dar o acabamento mesmo. E agora vamos pro delineado. Eu vou fazer um delineado bem simples, tá? Só o traço mesmo. E bem fininho, porque ela tem um espaço de pálpebra pequeno.
E não faço até o final dos cílios, tá? Eu termino um pouquinho antes, porque depois a gente vai esfumar esse delineado com preto. E agora eu já venho com a sombra preta e vou esfumar ali só no rabinho do delineado mesmo, tá? Esse pincel que eu tô usando, gente, é um da Esfumato, é o S12, que ele é bem fofinho, bem pequenininho, então é ótimo quando eu quero esfumar o final do delineado com preto, porque ele já deixa o preto esfumadinho, mas sem subir demais, sabe? Eu só quero ele ali na raiz dos cílios mesmo. E aí eu voltei com um pouquinho do marrom mais escuro, só para deixar um pouquinho mais esfumado a área do preto, né? Não quero que o preto tome de conta ali da raiz dos cílios, então eu voltei com um pouquinho do marrom, só para dar esse acabamento. Maquiagem é isso, gente, acabamento do início ao fim. Máscara de cílios. Tô aplicando, ela tem uns cílios bem curtinhos, então eu vou bem devagar, com o maior cuidado aí, para não acabar borrando embaixo. E aí eu já tô preenchendo a sobrancelha dela, vou preencher com sombra. A sobrancelha dela quase não tem falhas, tá bem feitinha, então vou com a sombra mesmo, só mantendo o desenho que ela já tem. Vou preenchendo aí. E assim, gente, eu não gosto de deixar a sobrancelha da cliente ou da modelo muito escura, não, tá? Por mais que ela tenha a pele negra, o cabelo preto, eu não gosto de deixar a sobrancelha muito preta, não. Eu deixo a corzinha natural dela, porém um pouquinho mais claro, tá? Eu não quero que essa sobrancelha tenha destaque na maquiagem, apesar que os olhos estão bem clarinhos também. Então não faria sentido a sobrancelha tá bem escura, tá? É o meu estilo, né? Cada maquiador tem o seu. E eu gosto de fazer assim, acho bonito. E aí já tô botando os cílios postiços nela. Bem na raiz. E aí já vamos pro esfumado inferior. Eu tô aplicando, gente, dois BT Velvets que eu misturei, tá? Eu misturei o Toffee com um pinguinho do BT Velvet Black pra ficar um marrom um pouquinho mais escuro, tá? Um marrom um pouco mais acinzentado. E vou aplicar aí bem rente aos cílios dela. Poderia ser um lápis marrom também, mas eu quis fazer com essa misturinha porque o BT Velvet é melhor, sabe? De esfumar, então pra área inferior dos olhos é bem mais indicado, sabe? E aí eu já vim com uma sombrinha, um marrom mais escuro que a gente usou em cima, pra selar esse BT Velvet e também deixar esfumadinho a bordinha. E aí bora pro batom. Eu tô aplicando, voltei a usar lápis labial. Vou usar o lápis somente no contorno da boca dela. Vou deixar passando bastante aí pra vocês, que eu quase não mostro, né? Eu aplicando o batom. Vou deixar aí passando, ó. Aplico bem no contorno. E, gente, se você tá gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Se não se inscreveu, se inscreva nesse canal, que tem sempre muito conteúdo para maquiadores aqui. Então, não perca. E me siga no Instagram também, que eu sempre aviso por lá quando tem vídeo novo, tá? Já tô aplicando o batom, tá? O batom mais marronzinho, por cima do lápis mesmo. Eu gosto porque, como o lápis é um pouco mais avermelhado, aí me dá essa corzinha de terra, sabe? Um marrom mais vermelhinho. E para finalizar, eu vou usar a bruma, que nas minhas clientes eu gosto sempre de fazer isso, finalizar com bruma.
E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Desculpem os erros, as falhas, tá certo? Um beijo.